Amém, Jesus. Senhor, que bom poder estar nesse momento mais uma vez aqui registrando esse vídeo. Eu cumprimento a todos com a santa paz do Senhor, com a santíssima e eterna paz do Senhor. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o sofrimento, sobre a fraqueza, sobre as dificuldades da vida, sobre as nossas falhas. E tem alguns textos aqui que eu peguei com o apóstolo Paulo. Homem, que Deus abençoa nessa terra. Se a gente começa a ler as cartas de Paulo, a gente cresce, a gente se fortalece tanto. E por que eu estou falando de força no dia de hoje, meu irmão, meu ouvinte? Porque nós precisamos da força. A força é o nosso motor para caminhar cada dia nessa terra tão difícil, nessa terra tão dura. E eu gostaria realmente de bater um papo com vocês, eu gostaria que o Espírito Santo conduz, porque nesses vídeos, nessas orações, eu não fico revisando o que eu falo, meu irmão. Sai do coração. A Bíblia fala que da boca sai daquilo que o coração está cheio. E eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de ser o que eu sou, aquilo que Deus fez em mim. Um dia eu fui de um modo, um dia eu fui de uma forma, mas hoje eu sou uma pessoa completamente diversa. Diversa no caráter, ainda que meu caráter tem tantas pequenas falhas, mas eu posso dizer que eu mudei muito. Vocês, se pudessem me conhecer aí há 20 anos atrás, saberiam a diferença. Não há 20, digamos aí uns 15 anos atrás, eu tinha uma diferença muito grande. E às vezes eu limpando a casa, porque esse é o meu trabalho, limpar a minha casa, a casa da minha família, eu penso alto em palavras, eu começo a refletir nas coisas de Deus. E eu vejo tanta coisa. E hoje eu estava pensando agora há pouco, hoje é dia 14, hoje é dia 14 de março de 2014, aqui para mim é manhã. E daqui a pouco eu tenho que ir fazer o almoço, mas tem tempo de bater esse papo com vocês, porque para mim Deus é em primeiro lugar. E tá saindo do coração, tem que pôr para fora mesmo. E eu estava pensando, gente, se eu tivesse o mesmo caráter que eu tinha mais ou menos há uns 15, 17 anos atrás, hoje como eu estaria? E o caráter que eu tinha há 15, 17 anos atrás era um caráter mau. Mau no sentido, não era o mesmo que eu tenho hoje. Eu tinha tantos defeitos, eu tinha tantas coisas eu tinha coisas em mim que não sei. É como uma planta que com o passar dos anos ela vai crescendo, ela vai ficando forte, ela vai se desenvolvendo. E o caráter que eu tinha há uns anos atrás, talvez se eu tivesse esse caráter até hoje, como é que ele teria crescido? Como é que ele estaria sendo visto hoje? Ele teria sido ampliado até que ponto? E o que isso traria para mim? O que isso refletiria na minha vida? Quais seriam as consequências que eu estaria vivendo hoje? Porém, há 15, 17 anos atrás, eu não lembro a data que Deus me salvou, mas eu tive realmente uma salvação, eu nasci de novo, eu posso ser muito clara com isso, comigo mesma. E daquele dia, quando Deus me salvou, mais ou menos há uns 15, 17 anos atrás, Ele começou a trabalhar esse caráter. Ele começou a podar o que não presta, Ele começou a operar como se eu tivesse uma doença muito forte. E Deus foi curando, foi tirando, foi limpando a carne podre, foi arrancando o que não podia mais ter jeito. E chegou um momento que Ele deu uma turbinada aí nesse tratamento meu e tirou tantas coisas que ainda faltavam ser tiradas de ruim. E hoje eu tô no ponto que eu tô e ainda estou em tratamento. Eu queria dizer que eu penso que o ser humano tem que passar nessa terra com a visão de alguém que é muito doente. E Deus, Jesus, a cruz, né, o sangue derramado naquela cruz é a nossa cura diária. A Bíblia é o bálsamo. A Bíblia fala que a palavra de Deus é como um bálsamo, né? E é realmente, a nossa vida espiritual, eu creio que o espírito do homem, ele está ligado a Deus e ele é diverso da alma, ele é diverso da carne. O espírito não é perecível. A Bíblia diz que o espírito daquele que está perdido, ele está adormecido, ele está morto. Eu não quero entrar muito a fundo nesse sentido para não falar besteira, mas pelo que dá para entender que o espírito, ele é ligado a Deus. E quando Deus ele acorda o nosso espírito, ele começa a trabalhar no nosso espírito. A Bíblia fala que a alma milita contra a carne, né? O espírito milita contra a carne. E o Espírito Santo age diretamente no nosso espírito, enfim.
Chega um ponto que a cura, o tratamento de Deus, ele atinge um nível em que o espírito supera a carne. E quando a gente chega nesse ponto de espírito superando a carne, a gente tem um autocontrole, a gente consegue entrar mais na filosofia de vida que Deus nos dá. E é aí que eu acredito que a gente está como que um sedativo, né, para a carne. Calma, carne, para. Agora quem está por cima é o espírito. E a gente começa a não ceder mais às concupiscências da nossa carne. Eu não sei se eu consegui explicar bem aquilo que eu entendo e quem sou eu para dizer que é isso, mas é o meu modo de ver essas coisas. E eu penso que cada um parte do caráter que tem. Talvez tem pessoas que partem de um caráter melhor do que o meu, pessoas que são mais calmas, são mais doces, são mais flexíveis, são pessoas que não se magoam facilmente. Então, com o caminhar da vida, isso se amplia, ainda que com seus defeitos. E a gente hoje é o fruto daquilo que a gente foi alguns anos atrás, de modo ampliado. Porém, uma frase que veio na minha cabeça ali agora que eu estava varrendo a sala foi essa. O homem bom, ele está no mínimo do volume da natureza carnal. O que seria? É como se nós estivéssemos no mínimo do volume daquilo que nós somos, né? A Bíblia diz que ninguém é bom, que todos pecaram. Então, nós não podemos olhar para nós e dizer nós somos 100% bons. Mas eu acho que a gente pode dizer que a gente está no mínimo do nosso caráter, daquilo que o nosso caráter realmente pode ser. Talvez uma pessoa extremamente mal estaria no volume máximo daquilo que o caráter dela espelha. Nós temos que levar em consideração também a graça comum de Deus hoje na Terra, o Espírito Santo, as pessoas que Deus tem trabalhado a vida, tem salvado, tem restituído, né, um caráter brilhante, bom, honroso. Mas todos nós somos pecadores. E nós precisamos da força. A força nossa vem do Senhor. E nós temos que aprender a autoavaliar a si mesmos. Nesses dias para trás, tantas orações têm sido feitas e às vezes em algumas delas pode ter tido alguma palavra um pouquinho mais pesada, mais agressiva. Talvez você que tem me ouvido tenha em algum momento falado, nossa, mas como que ela fala isso, né? Quem é ela para me conhecer? Mas eu gostaria de dizer, meu irmão, meu ouvinte, que nada que é dito de qualquer modo. É um reflexo do que Deus tem feito na minha vida, é um reflexo do que eu tenho aprendido com a palavra do Senhor. E sim, nem toda opinião é perfeita, é claro que todos nós sabemos que nós não somos os professores de nada. Porém, eu gostaria hoje de falar um pouco sobre a força, o fortalecimento da nossa vida, da nossa alma, dos nossos sentimentos, do nosso caráter. E tudo se resume em Cristo ou se resume no mundo. Tem gente que se fortalece no mundo e de algum modo se fortalece realmente. Procura uma ajuda, autoajuda, procura ler livros, procura fazer alguma atividade diversa, algo físico, vou para uma ginástica, como coisa diversa, assisto coisas diversas na televisão, procuro rir, ou escuto uma música tal, enfim. Conheço uma nova amizade, arrumo um namorado ou uma namorada nova, vou viajar, enfim, tem pessoas que se fortalecem no mundo. E o mundo oferece, sim, reservas de força. Só que o problema é que a força que o mundo traz, e eu digo isso porque eu já vivi na minha vida tantos anos esse tipo de força, é que ela vem por algum tempo, é instável. Não é uma coisa que vem e resolve o problema para sempre. Tem gente que vive de imagem, tem gente que vive de ilusão. Tem gente que busca força nos jogos e fica jogando o dia inteiro. Hoje a gente não joga mais. Não são só mais crianças que jogam joguinhos no computador, por exemplo. Todos nós temos as nossas coisas para passar o tempo. E tem gente que busca força ali. Tira o estresse do dia, tira o cansaço, a mágoa, por aí vai. Porém, o mundo nos oferece um bálsamo temporâneo, né? Temporal. Eu tô com o meu vocabulário um pouco embolado, porque eu tô acostumada a falar a língua da onde eu moro aqui na Itália, e às vezes alguma palavra ou outra escapa, e é uma palavra um pouquinho italiana, e eu fico meio perdida. Eu queria pedir desculpa aos ouvintes, que se às vezes eu falar uma palavra errada,
para levar em consideração que eu falo italiano o dia inteiro. De repente, registrando os vídeos em português, a gente acaba se embrulhando um pouquinho. Mas voltando ao assunto, o caráter, a força do mundo é essa, né? Depois passa, depois a gente volta de novo a ter os problemas, as preocupações, as ansiedades, as tristezas, as decepções, as desilusões. E a força que vem de Deus é diversa. A força que vem de Deus, ela vem, ela nos cura, ela nos ajuda, ela nos levanta, mas ela faz a gente olhar para a ferida. Ela faz a gente autoanalisar a situação. Por que eu estou vivendo essa tristeza? Por que eu estou vivendo esse momento de dificuldade na minha vida? Por que eu estou fraco? Por que eu não consigo tal coisa? Eu não consigo desenvolver-me? Ou por que eu estou tão sem vontade? E a palavra de Deus, a força que vem de Deus, do Espírito Santo, ela começa a levar a gente dentro do problema. E ali você começa a entender as causas do problema. O próprio Espírito Santo, meu ouvinte, meu irmão, minha irmã, ele vai e rasga o nosso coração diante de Deus. E ali começa a lavagem, começa a cura, começa o tratamento intensivo do Senhor. E ali você chega exatamente no ponto. Ah, é isso que está me fazendo estar assim. E de repente Deus, de um modo milagroso, como fez na minha vida, eu creio que faz na vida dos seus outros filhos, digamos assim, Ele tira aquele problema e você está curado. E ali, do momento que você não tem mais aquela coisa que te suga a energia, que te suga as suas forças, aquela causa, você está forte. Você caminha de glória em glória. Você caminha de fé em fé. Porém, eu creio, meus irmãos, que o ser humano, salvado por Deus, pelo sangue de Cristo, ele vai chegar no limite nessa terra. A carne, ela tem um limite. E a Bíblia fala sobre isso, quando ela diz que os nossos corpos serão transformados. O corpo corruptível será transformado no corpo de glória. E é só lá, é só nesse momento que a gente vai ser realizado completamente. E isso quer dizer que nós vamos ter cansaço, nós vamos ter fadiga, nós vamos ter tristeza, nós vamos se sentir fraco várias vezes na nossa vida. Então, o que eu tenho que fazer, minha irmã Ana? O que eu tenho que fazer, cara Ana? Eu preciso buscar o bálsamo diário. Eu preciso me alimentar do remédio, da vitamina, como que eu posso chamar o que Deus nos oferece? Todos os dias. Eu preciso orar todos os dias. Ah, mas eu não consigo orar porque eu estou fraca. Então eu vou tentar ouvir uma oração. Eu vou tentar ouvir um louvor que louve a Deus em verdade. Eu vou ler a Bíblia em principal. Aí, se no meio de tudo isso eu ainda estou tão mal, eu vou clamar ao Senhor e falar: Senhor Espírito Santo, me ajuda de todo o meu coração. Me ergue novamente. Mostra para mim o que está me impedindo na minha vida de voltar a caminhar contigo. Sabe, às vezes é um pecado escondido. Às vezes é algo que está trazendo maldição para a sua vida, que está te impedindo de levantar novamente. Então a oração em principal que nós temos que procurar fazer é isso: sonda-me, ó Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. A gente lembra de Davi, quando se sentia quase que depresso, ele falava assim para Deus: sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Porque a partir do momento que Deus traz fora, traz para fora o que está nos consumindo, que praga é essa que está nos sugando a vida, a energia, e está fazendo com que a nossa carne domine sobre o nosso espírito. Pode ser um pecado, pode ser uma falha, pode ser algo que a gente acumula pecado, meu irmão. Eu aprendi esses dias na Bíblia que nós vamos acumulando pecado na nossa vida. E isso vai ficando pesado com o passar dos anos. Então a diferença de quem realmente está salvo em Jesus é essa, é porque todo dia está diante do Senhor clamando por perdão, está pedindo a Deus que lave a sua alma, que lave o seu coração, que limpe a sua vida. E mano a mano que passa, Deus vai tirando. E você olha para trás, você pode ter tido problemas terríveis. Eu, por exemplo, que estou aqui falando para você, eu passei coisas terríveis na minha vida. Aqui na Itália, eu tive mais problemas do que no Brasil, com a família. Brigas, discussões, perseguições. Só que Deus me curou em tudo.
Eu não consigo lembrar as palavras que pessoas me disseram de ofensa. Eu lembro que teve situações terríveis, pesadíssimas, mas eu não consigo mais lembrar quais foram as palavras exatas que me foram direcionadas, que me cortaram o coração. E eu lembro que Deus me dá força. Toda vez que eu tenho um problema, né, que acontece de uma perseguição, depois Deus na palavra me dá força. Ele me mostra o que eu posso fazer para mudar a situação. Em primeiro lugar, o perdão. A gente perdoa, a gente continua, a gente vai para frente. O cristão, ele caminha sempre com os olhos para frente. A gente não caminha nunca de cabeça baixa. Só para o Senhor. Para o Senhor a gente se reverencia, mas para as adversidades da vida, para as coisas que acontecem, que a vida é viva, ainda que é uma vida que está com pecado, que tem maldição, né? A maldição do pecado original, digamos assim, ainda que a gente vive num mundo que jaz no maligno, a gente caminha olhando para frente, meu irmão, meu ouvinte. A gente passa. Hoje eu tô cansado, não interessa, eu tenho que fazer o que eu preciso fazer. Vou fazer e basta. E depois a gente descansa. Agora eu gostaria de ler com vocês uma passagem assim tão linda que o apóstolo Paulo, que deixou para nós tanta instrução, tanto consolo, sabe? Eu digo, se você é uma pessoa que se sente fraca, se sente mal, se sente triste, talvez não tenha conseguido caminhar com Deus numa energia, né? numa sinergia, numa harmonia maior, leia as cartas do apóstolo Paulo, porque se tem uma pessoa que passou aperto nessa vida, no seu ministério, foi ele. Leia, que você vai crescer tanto. Mais do que eu que estou aqui falando nesse vídeo, é o apóstolo Paulo, que viveu com uma intensidade tão profunda com a pessoa do nosso Deus. Então eu gostaria que vocês abrissem comigo no livro de Romanos, capítulo 8, do capítulo 18 em diante. Presta atenção, meu irmão. Preste atenção nessas palavras. É o próprio apóstolo deixando o coração dele para nós nesse momento. Romanos, capítulo 8, do versículo 18 em diante. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa, isto é, o mar, as montanhas, os animais, a natureza criada, o universo, as estrelas, a lua, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, porque até agora nós não fomos revelados, pois ela foi submetida à inutilidade. Nós vemos hoje a natureza sofrendo com dores de parto, terremotos, vulcões, meteoros, o clima completamente louco, animais selvagens, né? O leão comendo a galinha, comendo a ovelha, para dizer a zebra também. Então, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A Bíblia diz lá que no futuro, né? Já me sabe que no milênio o leão vai pastorear no campo junto com a ovelha, que a criança vai poder brincar com, não sei, com a cobra, com que animal que era, eu não me lembro. Mas a Bíblia diz que vai ter paz na natureza. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Seu sofrimento, meu irmão, sua tristeza, suas lutas, suas dificuldades, a Bíblia diz que é normal, mas a gente tem que ter a esperança naquilo que a gente não vê e ter a certeza que Deus vai restaurar as nossas vidas.
Nós não estamos sozinhos nos nossos sofrimentos, nós não estamos sozinhos nas nossas lágrimas, mas toda a natureza geme também. O mundo jaz no maligno, meu irmão, meu ouvinte. Agora, Romano 8, capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Aleluia! O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O próprio apóstolo Paulo está dizendo, eu sou fraco e é o Espírito Santo que me ajuda. Pois não sabemos como orar, e isso é verdade, é a maior das verdades. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quem sonda os corações? É o próprio Deus. E Deus conhece as intenções do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Aleluia, meu irmão. Aleluia! Oh, Senhor, eu agradeço de todo o meu coração. Agradeço realmente por tanta alegria, tanta glória que o Senhor tem nos dado. Sabe, meu irmão? Então, a gente vê que nós somos falhos, nós somos decadentes, mas Deus é a nossa cura. E olha aqui, hoje eu separei realmente tantos textos, mas eu confesso que eu estou um pouquinho embrulhada com os dedos e com a Bíblia aqui, porque eu não fico sentada esperando, né, organizando os meus textos, eu vou passando para frente aquilo que Deus vai me dizendo. E talvez eu tenha perdido algum texto aqui, mas eu gostaria de ler com vocês. Sabe, quando a Bíblia fala aqui no livro de Romanos, capítulo 13, a Bíblia fala um texto muito importante, o amor ao próximo e o fim dos tempos. A gente está falando de força. O apóstolo Paulo ele vai nos revelando sobre a nossa carne, o nosso corpo, a nossa casa nessa terra, sabe? E Deus ele fala aqui, Romanos capítulo 13, versículo 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença ou inveja. Ao contrário, revistamos-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. A nossa carne, ela sofre. Nós temos os nossos sofrimentos e às vezes a gente, para satisfazer, né, para fazer passar esse sofrimento, essas tristezas, a gente começa a satisfazer os desejos da carne. E aqui o apóstolo Paulo fala, né? Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos, principalmente agora, 2000 anos depois que Jesus veio nessa terra. Nós temos que buscar viver em santidade, nós temos que nos autoavaliar com sinceridade, porque nós estamos vivendo os últimos dias. E Deus tem nos revelado que nós temos que buscar realmente, né, a glória do Senhor pela fé. Se você vem comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a gente vai ver aqui um texto tão maravilhoso, um texto que nos traz tanto consolo. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 35, o título na minha Bíblia é o corpo da ressurreição. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras e os peixes outras. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é um esplendor do sol, o outro é o esplendor da lua.
e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural e ressuscita em um corpo espiritual. Aleluia! Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espírito que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó, da terra. O segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ó aguilhão da morte, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha que revelação! Quando nós conhecemos a nós mesmos, assim como o apóstolo Paulo se revelou para nós aqui, Paulo tinha essa consciência. Ainda que eu sirva a Deus, ainda que eu faça todo esse trabalho que o próprio Deus tem me capacitado a fazer, eu estou num corpo corruptível, eu estou num corpo mortal, eu estou num corpo falho, um corpo doente. Às vezes a gente fica com tanta consciência pesada, com uma culpa tão grande. Meu Deus, eu estou fraco, meu Deus, eu me sinto mal, meu Deus, eu não consigo buscar o Senhor de todo o meu coração. Eu pequei, eu errei, eu falhei. Oh, meu irmão, meu querido irmão. E aqui eu falo ao irmão mesmo, a irmã em Cristo Jesus. Sabe, nós temos um corpo corruptível, uma casa. A nossa morada hoje, essa carne, esse corpo mortal, ele é falho. Ele está debaixo da maldição do pecado original que Adão praticou ali no Jardim do Éden com a Eva. Jesus Cristo nos resgatou desse pecado. Mas a nossa carne, ela ainda é corruptível, porém o nosso espírito é vivificado. E é aí que está o segredo da coisa. O espírito que hoje está dentro de você não é um espírito adormecido, que ainda não foi resgatado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Mas o espírito que está dentro de você já está vivo, está cheio. E a Bíblia fala que é o espírito que será o corpo glorificado. Esse corpo que nós vamos receber agora num abrir e piscar de olhos, que será o arrebatamento da igreja, da noiva de Cristo. É um corpo glorificado, que não vai mais pecar, não vai mais ter dores físicas, não vai mais ter desânimo, tristeza, problema, preocupação, estresse. Então, quando você conhece a si mesmo, você tem consciência que hoje você está num corpo decaído. E não é culpa sua que
o fato, às vezes, de você sentir uma dor de cabeça, ter uma doença, ou ter um problema sério, talvez você tenha dificuldade para aprender, ou quando você vai trabalhar, você faz tanta fatiga ali para conseguir chegar no final do dia, ou porque você tem desilusões com outras pessoas, às vezes pessoas te ferem de modo tão corrosivo, digamos assim. Você não é que levanta de uma vez, eu sou um cristão, eu sou um lavado pelo sangue de Jesus, então eu tô bem, você pode fazer o que você quiser comigo. Não, Jesus sofreu. Jesus sofreu, meu irmão. Jesus não caminhou nessa terra em alegria plena. Ele caminhou em esperança plena, mas vocês podem ter certeza que quando as pessoas faziam mal a ele, não é que ele estava com um sorriso no rosto naqueles momentos, mas ele estava com uma cara de alguém que estava triste. Quando ele fala na cruz, perdoa-os, ó Pai, eles não sabem o que fazem. Sabe, Jesus ele estava sofrendo ali o ataque do homem, do pecado, do ser humano caído. Ele foi para o Monte das Oliveiras, suou sangue, sabe, meu irmão? Então Jesus sofreu, quem somos nós para não sofrer? O importante é que nós não percamos a nossa esperança, meu irmão. Nós temos que ter a força que Deus nos dá. Se você vai comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, olha que lindo que Paulo escreve. Nossa habitação celestial. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa, no caso, neste corpo físico, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas, quer sejam más. Oh, meu aleluia, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor. Oh, meus irmãos, o que mais posso dizer no dia de hoje? O que mais eu posso ler para vocês aqui no momento de hoje? Sabe, nós temos que ter esperança. Essa vida, ela não é uma vida tão prazerosa, não é uma vida plena. Nós temos sofrimentos, nós temos fraquezas, nós temos desilusões e tantas decepções. Mas tenhamos esperança no Senhor, porque a esperança do Senhor é a nossa força. Olha, pelo poder que o Senhor capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Filipenses, capítulo 4. É o primeiro versículo do capítulo 4 do livro de Filipenses. Oh, amado irmão, que o Senhor possa te abençoar, que o Espírito Santo possa ser a tua força a todo momento, que a tua fraqueza venha a ser realmente conhecida por você, reconhecida, e que você tenha paciência, meu irmão, de suportar a sua vida. Suporte a sua vida no Senhor. Que a gente possa ter esperança, que vai terminar, vai acabar, tudo isso passa, meu irmão, tudo isso passa. A nossa vida é como um suspiro. Que o Senhor Jesus possa estar realmente te abençoando, que Ele possa estar te fortificando, te levantando, agitando o teu espírito na glória do Senhor. Que você tenha certeza de que a palavra de Deus é a sua força, sabe? É aquilo que te motiva, porque é o próprio Deus falando com você todos os dias. É claro que não é uma passeada caminhar nessa terra, um passeio. A gente tem realmente tanta luta,
Mas sabe, o que não nos destrói, nos fortalece. Então tenha esses pensamentos, que essas palavras que eu disse hoje possam servir para você realmente. Coloque-as em prática, mas coloque-as em prática no Senhor, porque é Ele que pode transformar a sua vida. Transformar o teu choro, o teu pranto em alegria. Leia todas as cartas do apóstolo Paulo, sabe? Mais do que eu lendo, eu queria ler tanta coisa aqui nessa manhã, nesse momento, nesse vídeo com você. Acho que eu leria todas as cartas de Paulo aqui se eu pudesse. Mas eu penso que aquilo que foi lido hoje já é um suficiente para você pegar como base. A Bíblia é consolo. E eu forço sempre essa coisa toda. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é consolo. O Senhor é a nossa força. Hoje a gente não pode ver o corpo glorioso que Deus tem guardado para nós ali na glória eterna no céu. Porém, pela fé, a gente acredita nas promessas do Senhor. E eu posso te dizer, meu amado irmão e minha irmã, se Deus está dizendo que Ele vai nos dar um corpo glorificado, uma casa, uma mansão celestial, se Ele vai nos dar galardões, se Ele está dizendo que Ele é o nosso consolo, creia, creia, meu irmão, simplesmente creia. Eu quero terminar por aqui, deixando para você essa bênção, sabe? Que o Senhor os abençoe realmente com o consolo do Espírito Santo no dia de hoje. Que o Senhor os abençoe no nome de Jesus com o consolo do bendito, santíssimo, glorificado Espírito Santo. Amém. Penso que no próximo vídeo eu vou só orar, porque hoje eu mais fiz leituras e conversei com vocês. Porém, eu peço perdão se às vezes eu falo alguma coisa um pouco fastidiosa. Porém, sabe, eu vivo na minha vida o que eu falo. E eu gostaria que vocês pudessem também viver na vida de vocês o que vocês falam, mas que venha a ser realmente de Deus. Que venha a ser uma bênção de Deus na vida de vocês. Eu estou vivendo bênçãos de Deus, meus irmãos. Eu não posso estar aqui testemunhando cada singulo dia da minha vida. Eu não posso estar aqui falando todos os detalhes. Porém, eu posso garantir que eu vivo bênçãos de Deus na minha vida, bênçãos espirituais. Todos nós sofremos, todos nós nos aborrecemos. Porém, o Senhor é a nossa força. Nunca se esqueça disso. E no pior momento que você estiver passando, na maior fraqueza e angústia, leia as cartas do apóstolo Paulo, leia os Salmos, mas as cartas do apóstolo Paulo, porque é onde reflete aquilo que ele vivia. Ele começa a dizer os sofrimentos que ele passou, as lutas que ele passou, as maravilhosas experiências que ele teve com Deus. Leia essas cartas e veja o quanto que você vai se identificar ali como irmão em Cristo com esse apóstolo maravilhoso que Deus deixou para nós. Que o Senhor os abençoe, que o dia de hoje para vocês venha a ser como um bálsamo, que o Espírito Santo sopre sobre a sua ferida e que Ele leve você até o ponto aonde começa toda essa tristeza, toda essa fadiga, toda essa opressão, que Ele venha revelar para você a fonte dos seus problemas, porque se é algo relacionado com o pecado, com a carne, precisa ser resolvido, meu irmão. Você, quanto mais está livre do pecado, mais você é livre em Deus, e mais a sua vida é leve de levar. Que o Senhor os abençoe realmente. Eu falo do fundo olha, se vocês pudessem sentir o que eu sinto quando eu coloco as minhas palavras, vocês entenderiam realmente. Que o Senhor os abençoe do fundo do meu coração. Eu desejo para vocês 100 vezes mais da paz que eu estou vivendo na minha vida. 100, 1 milhão de vezes mais. Que tanto vem de Deus. É Ele quem nos dá. Então, que o Senhor os abençoe. Nós nos veremos na próxima oração. E como eu disse, termino. Eu estou aqui. Se você quiser orar comigo, escreve para mim lá, deixa um comentário no vídeo, que eu vou estar procurando responder todos os comentários, tudo que você tiver para falar. Talvez se você tiver alguma pergunta e se por acaso eu puder responder, eu estou aqui à disposição, meu irmão. Porque eu trabalho para o reino do meu Deus. E eu faço isso com muito amor. E eu sei que você pertence a esse reino. E
para mim é uma honra poder servir ao meu Senhor e poder servir a um irmão ou uma irmã no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que o Senhor os abençoe. E é com muita alegria que eu encerro mais essa oração. Amém. Aleluia. Amém.